Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 29 de maio de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela França Liga 1. Só que antes, vamos estar relembrando aí os nossos últimos bilhetes que foi disponibilizado na quinta-feira, dia 26, e na sexta-feira, dia 27 de maio. Da quinta-feira foi uma dupla de Copa Libertadores e Sul-Americana. Deixamos vitória do Melgar pela Sul-Americana e vitória do Libertad pela Libertadores. A da quinta-feira foi convertida em green, vai aparecer neste momento do vídeo. E da sexta-feira não foi diferente. Disponibilizamos uma tripla, vitória do Dundalk da Irlanda com empate, Cruzeiro com empate pelo Brasileirão Série B e deixamos vitória do Curicó Unido com empate a nula do Chile. Então, mais uma tripla aí convertida em green para a tropa Clash Bet. Então foi isso. Agora vamos para a França Liga 1. O jogo do Saint-Étienne versus a equipe do Auxerre, com início às 14 horas. O primeiro duelo foi 1-1. E nos últimos confrontos entre essas equipes, em 9 de 10 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 10, menos que 5 cartões. O Auxerre vem a 10 confrontos sem derrotas. E em duelos individuais, a equipe do Saint-Étienne vem a 7 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 11. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 9 saiu menos que 11 escanteio. Em 9 de 10 saiu ambos marca. O Auxerre vem a 10 jogos sem derrotas. Em 6 de 8 saiu ambos marca. Em 8 de 10 menos que 11 escanteio. Em 4 de 5 menos que 5 cartões. Último confronto 1-1 recentemente. Para essa partida, acredito que a equipe do Auxerre continua sendo a grande favorita a vencer essa partida. Atuou em casa, não conseguiu surpreender o adversário, mesmo com a odd superior. Acredito que a equipe do Auxerre vai passar adiante. Por esse retrospecto, vamos a princípio no jogo para mais de 1.5 gol, mais de 1.5 gol ou fora com empate ao intervalo, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do Coritiba versus Botafogo, o início às 16 horas. Na classificação, atualmente, a equipe do Coritiba é o oitavo colocado em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 11 gols marcados, 10 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Enfrenta o Botafogo, que vem na quinta colocação, em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 11 gols marcados, 8 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. O Coritiba sofreu gol nos últimos 3 confrontos e o Botafogo vem a 8 confrontos sem derrotas e nos últimos 3 vitórias. Em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4.5 cartões para o Coritiba. O Botafogo vem a 8 jogos sem derrotas. Em 5 de 6, saiu menos que 11 escanteio. Em 5 de 7, menos que 5 cartões. Último confronto, 1-0 para o Botafogo. Vale ressaltar que no ranking dos mandantes, o Coritiba é o terceiro colocado aí, vem com 3 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento atuando em seus domínios. Já a equipe do Botafogo, no fator visitante, é o melhor visitante da competição, tem 4 jogos aí de 2 empates e 2 vitórias, então acredito no jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas a princípio acredito que o Coritiba não venha perder a sua partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e você que é mais usado, mais de 1.5 gol, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para esse Corinthians versus América Mineiro, com início às 18 horas. Na classificação, o Corinthians vem na ponta da tabela,
em 7 jogos disputados, com 14 pontos conquistados, 11 gols marcados, 7 gols sofridos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enfrenta o América Mineiro na nona colocação, em 7 jogos disputados, somando 10 pontos conquistados, 8 gols marcados, 8 gols sofridos, vem aí com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 8 saiu menos que 3 gols, em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Corinthians vem a 3 confrontos sem derrotas e a 3 sofreu gol. Lembrando que o América é uma equipe que sofreu gol aí nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 4 jogos e a equipe do Corinthians vem a 9 jogos sem derrotas, a 4 sem vitórias, em 8 de 9 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 ambos marcam mais que 4.5 cartões, em 5 de 7 menos que 11 escanteio. O América vem aí a 4 jogos sem vitória. O último confronto foi 1-1 na casa do Corinthians. Para essa partida vamos com casa com empate anula e mais uma vez, você que é mais usado, mais de 1.5 gol, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o Atlético Mineiro versus Avaí, com início às 19 horas. Na classificação, o Galo vem na quarta colocação, com a mesma pontuação do vice-líder Palmeiras, que tem 12 pontos. Então, o Galo em 7 jogos disputados vem somando 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 11 gols marcados, 7 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Lembrando que do segundo ao quinto todos têm a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias, mesmo número de empate e de derrotas. A vantagem é em saldo de gols. A equipe do Avaí vem na 10ª colocação em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 8 gols marcados, 10 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Atlético Mineiro vem a 3 confrontos sofrendo gol. Em 5 de 7 venceu o primeiro tempo. E em duelos individuais, em 8 dos últimos 10 jogos saiu ambos marca. O Avaí vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Nos últimos 5, mais que 4.5 cartões. Em 5 de 6, mais que 2.5 gol. O último confronto deu Avaí, 1-0. O Galo jogando em casa é uma equipe fortíssima, não tenho dúvida que vai vencer essa partida. Por esse retrospecto, vamos com casa vence e você que é mais ousado, pegaria um ambos marca, probabilidade 3-1 casa. Lembrando que o Galo vem de uma derrota aí para o Tolima em casa pela Copa Libertadores. Vamos agora para esse jogo do Santos versus Palmeiras, com início aí às 16 horas. A equipe do Santos vem na 6ª colocação, em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 5 gols sofridos, 11 pontos conquistados, enfrenta o vice-líder Palmeiras, em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 12 gols marcados, 5 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 7 saiu mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. O Santos sofreu gol nos últimos 7 confrontos. O Palmeiras vem de 5 vitórias nos últimos 5 confrontos, a 8 sem derrotas. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo e nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. Já o Santos vem aí a 3 jogos sem derrotas em duelos individuais. Em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões, menos que 3 gols na partida. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. O Palmeiras vem a 5 jogos com 5 vitórias, a 13 sem derrotas, ou seja, 13 jogos de invencibilidade. Em 7 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, saiu mais que 10.5 escanteio e nos últimos 5 menos que 5 cartões. O último confronto mais recente foi 1-0 para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras vem levando vantagem diante do Santos quase em todos os confrontos. Bom, atuando em casa, o Santos tem a melhor campanha aí. Claro que tem um jogo a mais que as demais equipes, mas tem 3 vitórias e um empate diante do Ceará. E o Palmeiras é a 5ª melhor campanha atuando fora de casa, mas é clássico, é um jogo duríssimo, não tenho dúvida. O Santos vem jogando bem, atuando em seus domínios. Por esse retrospecto, acredito no jogo para mais de 1.5 gol ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 1-1 jogo.
Esse jogo do Fluminense versus Flamengo, vamos deixar aí com dica bônus do canal. E vamos para a nossa próxima dica. Bom, a nossa próxima dica será aqui da Noruega, o jogo do Molde versus Bodo Glimt, com início às 13 horas. A equipe do Molde é uma equipe que vem aí na terceira colocação, em 9 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 17 gols marcados, 9 gols sofridos. E a equipe do Bodo vem aí na sexta colocação, em 8 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, 17 gols marcados, 11 gols sofridos. Atuando em casa, o Molde vem na terceira colocação novamente, em 5 jogos disputados, com 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, 10 gols marcados, 7 gols sofridos, 9 pontos conquistados. O Bodo Glimt, atuando fora de casa, vem na oitava colocação, em 3 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate, 6 gols marcados, 4 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios e menos que 3 gols na partida, e em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Molden vem a 5 jogos aí, com 5 vitórias em duelos individuais. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo, nos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar, e o Bodo Glimt vem a 5 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu ambos marca. O último confronto deu 1-0 para a equipe do Molden fora de casa. Atuando em casa, aí, a equipe do Molde vem fazendo uma bela campanha, e na terceira colocação no ranking, mas vem sofrendo gols diante dos seus adversários. Por esse retrospecto, acredito no fator casa, o Molde vai dificultar a vida do Bodo, então por esse retrospecto vamos com a dica casa com empate ou jogo para ambas as equipes marcam. Lembrando mais uma vez que a primeira opção sempre é a que prevalece, a segunda é vocês que decidem. Bom, espero que esteja atuando aí bastante com as nossas dicas. E se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe o nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês. Bom, antes de partir para o nosso provável bilhete pronto, vamos estar deixando uma dica bônus para a tropa do canal, como já é de costume. E vai ser aí do Brasileiro Série A, duas boas opções. A primeira será nesse jogo do Fluminense versus Flamengo, que tem início às 18 horas. A equipe do Fluminense vem na sétima colocação atualmente, em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados, 6 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Enfrenta o Flamengo na 14ª colocação, em 7 jogos disputados, com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados, 6 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 mais que 10.5 escanteio, em 6 de 7 mais que 4.5 cartões. O Fluminense vem a 5 confrontos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5 e o Flamengo sofreu gol nos últimos 10. Em duelos individuais, ambas as equipes venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. O Fluminense vem a 7 jogos sem derrotas, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 7 saiu mais que 4.5 cartões, em 5 de 6 menos que 11 escanteio. O Flamengo vem aí a 3 jogos com 3 vitórias consecutivas, a 5 jogos sem derrotas, a 5 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 saiu mais que 4.5 cartões. Último confronto 1-1. Para essa partida, vamos com uma boa dica bônus, casa com empate ao intervalo, o jogo todo, com o mini ou possível zebra do canal. Outra opção que deixo é esse Santos com empate ao intervalo. Claro, se o Palmeiras vencer, pode vencer no segundo tempo, mas casa com empate ao intervalo também seria plausível. Bom, esse jogo do Undefielder versus a equipe do Nottingham, vamos elaborar aqui uma boa análise que tem início às 12h30. É um jogo mata-mata, já que não tem classificação. Bom, ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos, são menos que 3 gols, em 5 de 6, menos que 5 cartões. A equipe do Huddersfield, em 4 dos últimos 5 confrontos, foi a primeira equipe a marcar. E em duelos individuais, ambas as equipes, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 10.5 escanteio. O Huddersfield vem a 9 jogos sem derrotas, em 9 foi a primeira equipe a marcar, em 5 saiu menos que 5 cartões. E em duelos individuais, um Huddersfield vem nessa sequência aí. O Nottingham vem a 5 jogos sofrendo gol, em 4 de 5 saiu ambos marcam, em 5 de 6 menos que 5 cartões.
em 7 de 8, foi a primeira equipe a marcar. O último confronto deu Nottingham 2-1, atuando em casa, e para essa partida é fora de casa. Por esse retrospecto, é um jogo duríssimo para a equipe do Nottingham, mas diante das estatísticas, vamos com a dica: casa com empate ao intervalo, o jogo para mais de 1.5 gol, probabilidade 1-1 jogo. Lembrando que nos clássicos acima, entre Fluminense e Flamengo e Santos e Palmeiras, as probabilidades de placares exatos fica por conta própria, ok? Então é isso, vamos agora aos nossos bilhetes pronto, partiu tropa!